Boa noite a todos. Graças a Deus estou de volta às atividades. E assim sendo, vamos iniciar a sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Abro a sessão ordinária, a qual, por medida de segurança, está com suspensão temporária da participação do público externo. Porém, as sessões continuam sendo transmitidas normalmente pela internet, junto ao site do Poder Legislativo Municipal, sendo imprescindível, nesse momento, evitar aglomeração de pessoas, agindo com responsabilidade, assim como seguindo as orientações dos órgãos de saúde. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares, declaro aberta a sessão. Peço ao secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da 18ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2020, da legislatura 2017 a 2020, da Câmara Municipal de Cruz Machado, realizada no dia 22 de junho de 2020. Ata da reunião ordinária, realizada aos 22 dias do mês de junho, correspondente à 18ª sessão ordinária de 2020. Na sala das sessões da Câmara Municipal, cita a Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca da União da Vitória, Estado do Paraná. Conforme o disposto na Resolução 02/2019, publicada em 18 de dezembro de 2019. A gravação em áudio e vídeo desta sessão encontra-se em meio digital e no site deste Poder Legislativo. Presidida a sessão pelo vice-presidente, o vereador José Lopes, e o secretário Matheus Oloszewski. Às 19 horas, verificou-se a ausência do vereador Ezequiel Jundiz de Camargo, devidamente justificado por motivos de saúde. O senhor vice-presidente declarou aberta a sessão ordinária e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Não constando documentos no expediente e na ordem do dia, dando continuidade, o senhor presidente declarou a palavra livre e disse, onde fizeram uso da palavra os vereadores Edson Luiz Beurin, Ezequiel Ortiz dos Santos, Justine Lopes, Luiz Carlos Matzenbach, Luiz da Maia, Matheus Oloszewski, Osni Jandir Nilman, Zeno Kaziuk. E como nada mais havia de fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida achada conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário e demais membros da mesa diretiva, e por todos os senhores vereadores presentes. Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou ratificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Iniciamos agora com o expediente, com a leitura para fins de conhecimento do ofício de autoria do vereador Osni Jandir Nilman, o qual já foi encaminhado ao Executivo Municipal. Solicito que o secretário faça a leitura. Ofício 52/2020, Cruz Machado, 17 de junho de 2020. Senhor Prefeito, o vereador que subscreve, com amparo do regimento interno, vem por meio de solicitar a retirada de todo o maquinário e demais entulhos espalhados junto à Avenida Antônio Viana, que faz a ligação com a Avenida Presidente Getúlio Vargas, centro desta municipalidade,
requerendo ainda que se viabilize através de órgão competente a colocação de placas de sinalização neste local, alterando sobre locais próprios e impróprios para estacionamento e que este destina a veículos. Tal pedido se faz necessário devido às diversas reclamações por parte da população, a fim de determinar locais apropriados para estacionamento de automóveis, ônibus e demais. Considerando que neste ponto da cidade são observados maquinários e demais entulhos de posse de empresa privada, utilizando-se via como uma espécie de estacionamento particular, ocupando, por vezes, diversas vagas que poderiam ser utilizadas pelos motoristas de forma geral e rotativa. No mais, as placas indicativas buscam disciplinar não só o estacionamento, mas a organização de todo o trânsito da cidade, transmitindo mais segurança aos transeuntes e motoristas ainda, permitir que as autoridades competentes possam autuar condutores que desrespeitam as normas impostas, que a referida sinalização. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Osni Jandir Lima, vereador. Leitura do ofício de minha autoria apenas para conhecimento, o qual posteriormente será encaminhado ao Executivo Municipal. Solicito que o secretário faça a leitura. Ofício 54/2020, Cruz Machado, 29 de junho de 2020. Senhora secretária, o vereador abaixo assinado, tendo em vista a situação causada pela pandemia do novo coronavírus, bem como a necessidade de compras emergenciais por parte do Executivo Municipal de equipamentos que auxiliam no tratamento de pessoas com quadro grave da doença, os respiradores, requeiro que se oficie a senhora secretária de Saúde, requisitando-lhe que preste as seguintes informações. Quanto aos respiradores foram adquiridos pela Secretaria Municipal de Saúde, nome da empresa vendedora do certame licitatório, qual foi o preço pago por cada equipamento individualmente, qual o prazo de entrega para os equipamentos, ou se já foram entregues, mesmo sabendo da realização do pregão eletrônico 015/2020, o qual está disponível na consulta no portal da transparência. Mas, da mesma forma, através deste, eu solicito à senhora secretária as informações supramencionadas, utilizando-se deste como uma maneira de informar a sociedade cruzmachadense, da qual a situação devido à quantidade de informações que circulam a esse respeito, muitas delas desencontradas e que podem gerar confusão e desinformação por parte da sociedade, que não tem acesso a esse tipo de informação. Enquanto parlamentar, aliado ao dever constitucional de fiscalizar a atuação do Poder Executivo e prezando pela transparência e pela divulgação de informações corretas para a sociedade, agradecendo desde já o ponto de atendimento. Sendo assim, o que tínhamos para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Ezequiel Jungues de Camargo, presidente da mesa. Requerimento do número 3/2020, de autoria do vereador Edson Luiz Beure. Solicito que o secretário faça a leitura. Requerimento 03/2020. Senhor presidente, o vereador infracionado no uso de suas atribuições legais requer a vossa excelência, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando
que encaminhe informações a esta Casa de Leis com relação às quais providências que estão sendo tomadas pelo município de Cruz Machado a partir da decisão do STF, dado em processo do município vizinho, Bituruna, com relação aos servidores que pediam reintegração e esta foi negada em razão da negativa da acumulação de vencimentos, aposentadoria e salários, provenientes do mesmo cargo, proferido pelo Superior Tribunal Federal. O vereador questiona quais as providências que estão sendo tomadas e que podem ser aplicadas no nosso município, a fim de amenizar os prejuízos aprovados pelas reintegrações atuais e pedidos futuros, requerendo outro sim que o município verifique com urgência a aplicabilidade para nosso município e tome medidas urgentes. Justificativa. Através desse, requer-se, de forma urgente, o envio de explicação para que esta Câmara Municipal possa dar efetividade no seu trabalho de fiscalização. Tal pedido busca ainda atender o anseio da população, a qual vem manifestando indignação com relação à situação acima narrada, exigindo incessantemente explicação por parte do poder público, visto que tratar-se de recursos públicos, sendo e considerando a importância do assunto, aguardamos retorno urgente. Sala de Sessões, 29 de junho de 2020, Edson Luiz Beure, vereador. Requerimento de número 4, 2020, de autoria do vereador Zeno Kaziuk. Solicito que o secretário faça a leitura. Requerimento número 4, 2020. Senhor presidente, os vereadores infracionados no uso de suas atribuições legais requerem a Vossa Excelência, após ouvido o plenário, encaminhar o presente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que o mesmo repasse informações sobre a demora de efetuar licitação e dar andamento à proposta de emenda parlamentar de construção da capela mortuária da comunidade da Linha Vitória, tendo em vista que a comunidade já providenciou o projeto da capela, inclusive o qual está pronto. Justificativa. A obra solicitada, apresentada pelos vereadores Zeno Kaziuk, emenda com valor integral, Luiz Carlos Matzenbach e Matheus Olszewski, parte do valor de suas emendas. Referem-se aos recursos destinados aos vereadores pelas emendas impositivas propostas na LOA de 2019, advém do anseio da população. Desta forma, requer-se urgência na proposta para que se possa dar ciência aos munícipes com relação a providências já tomadas pelo Executivo Municipal, no tocante da execução do solicitado. Sala das Sessões, 29 de junho de 2020. Zeno Kaziuk, vereador. Neste momento autorizo o vereador Edson Luiz Beure a utilizar a tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. A justificativa é simples, é em virtude do que aconteceu no município vizinho, né, uma decisão da primeira turma do STF, que deu favorável ao município, né, que não permitiu que os funcionários fossem reintegrados ao quadro dos funcionários do município, devido ao acúmulo de cargo, né, na mesma função na qual se aposentaram e retornassem a trabalhar. Então, gostaria de saber quais serão as ações que o nosso município vai tomar devido a essa decisão, sabendo que cada decisão, cada caso é analisado de uma maneira
diferente, mas abriu uma janela após essa decisão do STF favorável ao município, porque nós temos casos aqui de 4 funcionários que já voltaram, que são os que nós temos o conhecimento, mas também sabemos que existem várias ações para que mais funcionários voltem e acumulem esses cargos, acumulem a aposentadoria com os vencimentos que o município teria que pagar a eles. Então, eu já fiz esse contato pessoalmente lá no município e quero apresentar esse requerimento e, novamente, quando tiver a oportunidade, me dirigir aos responsáveis do município para saber quais serão as iniciativas que o nosso município vai fazer referente a isso, levando em consideração esses casos que já ganharam na justiça, que já voltaram. Nós temos conhecimento que 2 desses casos foram por a assessoria jurídica do município perdeu os prazos, né, o que também é uma situação inadmissível, e 2 que voltaram por ter ganhado também ação na justiça. E a gente sabe que tem vários outros funcionários que se aposentaram e também entraram na justiça para permanecer com seus cargos. Seria isso, obrigado. O vereador Zeno Casiuca está autorizado a utilizar da tribuna e justificar seu pedido. Boa noite a todos. Venho fazer esse requerimento pedindo explicação quanto ao Executivo sobre as nossas emendas que foram liberadas. Passamos essas emendas para a região da linha Vitória, onde aquela população está construindo, pensando em construir uma capela mortuária. Foi emenda minha, parte de emenda do vereador Nene e parte de emenda do vereador Matheus Olucheski. Fizemos uma reunião junto com a administração e aonde eles exigiram o projeto da comunidade. A comunidade, com seus recursos próprios, contratou um engenheiro, onde fez o projeto e aonde, ao apresentar para o município, para o Poder Executivo, foi alegada que, em época de epidemia, o município não poderá estar licitando nenhuma obra. Então, vou buscar essas informações, espero que a administração responda qual a ideia da administração quanto a isso, porque várias emendas nossas já foram perdidas. Acabamos de liberar a emenda para o distrito de Santana, onde lá a população também estaria construindo uma capela mortuária, e onde até hoje essas emendas não foram liberadas para essa construção. Então, espero e conto com o apoio de todos vocês, vereadores, para que o nosso município, o nosso executivo, dê uma resposta para aquela população e assim eu possa estar indo buscar mais informação. Era isso, meu muito obrigado. Terminado o expediente, passamos diretamente para a ordem do dia, com a discussão e votação do requerimento 3 de 2020. O requerimento está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado a utilizar a tribuna. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura se mantenham sentados. Os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. Resultado: o requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 4, 2020. O requerimento está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado a utilizar a tribuna. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura se mantenham sentados.
Os edis que forem contrários à aprovação da propositura, por favor, levante-se. Resultado: o requerimento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a ordem do dia, temos a discussão e votação do projeto de lei de emenda à lei orgânica, sob números 8 de 2020. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pela Comissão Permanente de Legislação desta Casa de Leis. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 08/2020. Súmula. Dispõe sobre alterações na Lei Orgânica Municipal do Caput, do artigo 24 e da outras providências. Primeiro relatório. Ingressou nesse legislativo o projeto de emenda à Lei Orgânica sob o número 08/2020, a qual busca alteração junto ao caput do artigo 24, com o objetivo de efetuar a redução do número atuante previsto para a composição do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Paraná. Hoje composto com 11 vereadores, sendo pretensão com a referida propositura a redação para 9 vagas, aplicando-se esta para a próxima eleição, segundo o voto do relator. A justificativa para a referida redução dispõe que o limite máximo previsto constitucionalmente não é adotado na maioria dos municípios, com números de habitantes próximos ao nosso, tal qual não haveria prejuízos nem na representatividade comunitária, sequer junto aos trabalhos legislativos. Ao contrário, restaria uma economia aos cofres públicos, conforme apresentado em parecer contábil anexo ao projeto. Pois bem, no mais o projeto, o epígrafe, encontra-se amparo legal junto à Lei Orgânica Municipal, que aponta sobre a possibilidade de emenda, a qual deve ser discutida em 3 turnos, com intercício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver 2/3 dos votos em plenário. A Constituição Federal é quem determina sobre a composição do número de cadeiras nos poderes legislativos, sendo que nossa municipalidade enquadra-se no artigo 29, aplicando-se o inciso A, composição mínima, e B, com o número máximo permitido. Desta forma, verificados os ditames legais, pretensão formulada e amparada pela legalidade. Quanto aos demais aspectos que cabem à análise deste relator, a propositura é legal e constitucional, estando em acordo com o nosso ordenamento jurídico, não possui vícios de forma ou iniciativa, manifestando-se este relator pela legalidade da emenda, número 08/2020. Cabendo o mérito ser analisado e votado pelo soberano plenário. Este é o parecer do relator. Terceiro, voto da comissão. A Comissão de Legislação respeita o voto do nosso relator e a presente propositura é legal. Entretanto, em sua grande maioria, o presidente da referida comissão, vereador Josni Lopes, e membro vereador Márcio José Kochineski, manifestam-se contrários ao voto do relator e à aprovação do projeto em questão, entendendo que haverá prejuízos de representatividade da população cruzmachadense, junto ao Poder Legislativo e às decisões políticas do município, bem como que há outros meios de se fazer economicidade. Contudo, o plenário soberano deve deliberar sobre o mérito da emenda da lei orgânica. Sala das Comissões, 15 de junho de 2020. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Josni Lopes, presidente, contrário. Matheus
Oloszewski, relator favorável. Márcio José Kwasniewski, membro contrário. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado a utilizar a tribuna. Boa noite a todos mais uma vez. Eu até o momento não tinha me manifestado aqui na Câmara de Vereadores referente ao projeto em discussão, que é a redução do número das cadeiras, né, do número de vereadores para a próxima legislatura. Então, eu só queria dizer que eu acho que esse projeto não deveria ter sido aprovado lá no ano onde é que ele foi aprovado, lá atrás, né, seja 2 mandatos anteriores. Acho que os vereadores deveriam ter pensado naquele momento na situação que o município também se encontrava na época, né, mas aumentar as 2 cadeiras, eu acredito que não tenha sido uma situação, foi de contento de todos. Eu sei que em 2012, se não me engano, teve a possibilidade de, no mesmo mandato, na mesma legislatura, de reduzir novamente esse número de 9 de reduzir de 11 para 9, que já tinha sido aprovado, mas alguns vereadores naquele período, inclusive um é o vice-prefeito hoje, não compareceu na sessão e não teve o número, não estavam todos os vereadores para votar. E eu quero dizer que a gente sempre cobra, né, do Poder Executivo que administre o dinheiro da melhor maneira, que faça as coisas de uma forma que seja igualitária, que atenda a todos da mesma maneira. E a gente vê que, no decorrer dos anos, isso aconteceu poucas vezes no nosso município. Alguns sempre foram mais favorecidos que outros, e alguns foram mais atendidos, às vezes em um mandato, umas 3, 4 vezes, quanto outros que precisavam mais acabaram não sendo atendidos. E a economia maior, como já foi falado por outros vereadores, ela está realmente no Poder Executivo. Ela não está aqui na Câmara de Vereadores. Eu compartilho de todas as ideias, de todos os apontamentos que foram feitos aqui pelo Isaac, questão de representatividade. O Lauro apresentou uma questão que seria melhor, de repente, manter os 11 vereadores e reduzir aproximadamente 20% no salário, que daria o mesmo valor, né, do que tirar 2 cadeiras e permanecesse a representatividade. Mas, de uma forma ou de outra, em algum lugar, isso deve começar a acontecer, seja aqui no Legislativo ou seja no Executivo. E, às vezes, a gente se coloca no posicionamento, né, de ter que votar essa situação. Ela não precisaria estar acontecendo se os vereadores, naquele momento, pensassem dessa maneira. E, pelo outro lado, também a gente teria em 2 mandatos, 2 vereadores, 2 cadeiras a menos para estar discutindo as situações. Eu acho que, como eu falei, de alguma maneira ou de outra, em algum lugar isso tem que começar de ser feito, independente de ser aprovado ou não, né? A classe política, ela não é bem vista, isso não é de agora, né? Isso já há vários anos a classe política não é bem vista pela população, e a gente insiste e incentiva que outras pessoas participem da política, mesmo elas não tendo cargo, não tendo poder de voto. E essas pessoas, elas opinam também agora, né? A gente vê a divisão das ideias nos grupos aí quanto à redução do número de cadeiras, ou a possibilidade de futuramente estar votando a redução do salário, né, que seria aquele percentual que o vereador Lauro apresentou. Eu vou votar favorável ao projeto, porque eu entendo que de uma maneira ou de outra deve ser apresentado algum tipo de economia. Isso foi uma discussão agora, há poucos dias, com um número de pessoas aí discutindo essa questão de economias dentro do município. A gente, né, tem essa possibilidade, como foi levantado, né, de perder representatividade, de perder mais pessoas para estarem cobrando do prefeito, exigindo, mas em algumas dessas vezes a gente acaba elegendo pessoas que vão lá só trocar favor com o prefeito. E isso acontece em todo mandato, pessoas que querem usar
do cargo para poder ir lá e pressionar o prefeito para poder estar tendo alguns atendimentos, pedidos particulares e tal, que pessoas que acabam, de repente, não pensando de uma forma geral no bem de todos dentro do município. Mas todos os levantamentos, todas as posições, na discussão ficou meio a meio. Então, criou uma polêmica interessante dentro do município, criou uma questão, uma divisão dentro dessas ideias dos votos, e eu concordo com a questão da economia, maior economia, ela não é aqui na Câmara de Vereadores, porque o dinheiro não está aqui, né, na verdade. O dinheiro maior mesmo é administrado lá na Prefeitura. A gente entende que numa diferença, num percentual de pessoas, né, que não como tem aqui, bem maior, mas eu acho que, de repente, o Poder Executivo também poderia estar fazendo a sua parte. Seria isso, obrigado. Mais algum vereador? Eu só queria, então, voltar lá no comentário que eu fiz no começo, quando esse projeto entrou para discussão. Lembrando que é um projeto de autoria do vereador Luiz da Maia, mas que precisava de mais 3 assinaturas. Aí assinou o vereador Ezequiel Ortiz, o vereador Matheus, e eu, por final, assinei também, para que o projeto, pelo menos, tramitasse, vendo a gente que era um pedido da população, embora não formalmente, mas o que a gente escuta do povo, e muitas vezes, é isso. E se nós queremos mudar alguma coisa, eu acho que essa mudança, eu já falei várias vezes, tem que começar por nós. Tá certo que vai ser uma economia bem pequena para o município, mas se nós pegar aí, por exemplo, 500 mil reais hoje, bem resumidinho, daria para comprar uma patrola, por exemplo. 500 mil reais em 4 anos. Não é muito, mas eu tenho certeza que, se bem trabalhado e bem executado pelo prefeito, poderia fazer muito serviço para o povo. Lógico que nem eu falei também, não adianta nós fazer o nosso papel aqui e o executivo não fazer o papel dele, que daí nós vamos economizar um dinheiro em voo. Mas se nós fazer a nossa parte e o executivo fazer a parte deles, com certeza a tendência é ir melhorando aos poucos. Agora, se nós só exigimos mudança, mas nunca essa mudança começar por nós, eu acho que dificilmente nós teremos alguma expectativa de melhora em nosso município, nosso estado, nosso país. Então, se queremos melhorar alguma coisa, essa mudança tem que começar por nós. Nem que seja pequenininha a mudança, e nem que o sacrifício tem que ser por nós feito, que nem já vários vereadores comentaram aqui. Eu também falei e torno a falar. Se for aprovado, não sei se vai ser ou não, pode ser que a minha cadeira esteja em jogo. Ou pode ser que a cadeira de qualquer um dos 11 vereadores esteja em jogo. Então, esse é um risco e é um sacrifício que nós temos que fazer se nós queremos, de fato, estamos preocupados em ajudar o município. Senão, eu acho que a gente está só exigindo, que nem a doutora falou agora há pouco aqui, a gente está só exigindo dos outros, mas nós não estamos dando nada de nós para melhorar alguma coisa. Antes da votação, lembro a todos que para aprovação do projeto é necessário por 2/3 dos vereadores, ou seja, no mínimo 8 vereadores votando favorável. E sendo assim, o projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação da propositura, mantenham-se sentados. E os vereadores que forem contrário ao projeto, por favor, levante-se. Muito bem. O projeto obteve 6 votos favoráveis, porque nesse caso o presidente também vota e o meu voto é favorável, e 5 votos contra. E dessa forma, como eu já havia falado, o projeto precisava de 8 votos, o projeto então foi reprovado. Só gostaria de pedir à secretária que constasse na ata o nome dos vereadores que votaram favoráveis e o nome dos vereadores que votaram contra. Projeto de lei número 1778/2020. Em segunda discussão, peço ao primeiro secretário que faça
A leitura do parecer jurídico emitido pela assessoria do Legislativo. Parecer jurídico número 21 de 2020. Assunto: projeto de lei 1778/2020. Objeto: dispõe sobre diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária, normas da execução financeira a serem executadas pelo município de Cruz Machado no exercício de 2020 e da outras providências. Primeiro, a discussão nesta Casa de Leis encontra-se o projeto de lei número 1778 de 2020, que se trata sobre diretriz para a elaboração do orçamento do nosso município para o exercício 2021. Vem acompanhado de vários anexos demonstrativos da LRF. Segundo, a iniciativa do projeto de lei de diretrizes orçamentárias LDO e a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do que prevê os 165, segundo da Constituição Federal, o artigo 125, inciso 2 da nossa Lei Orgânica Municipal, o que for respeitado. Verifica-se o cumprimento pelo Poder Executivo com relação de determinação do parágrafo 2º do artigo 125 da nossa Lei Orgânica, a qual dispõe sobre os itens obrigatoriamente devem compor o projeto das diretrizes, além de cumprir e que determina o artigo 12, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal da LRF. Os anexos dos riscos fiscais, conforme o artigo 4º, parágrafo 3º da LRF. Ainda que dispõe o artigo 22 da Lei Federal 4.320/64. A respeito do prazo do envio do projeto a esta Casa de Leis, observa-se que também houve o cumprimento deste, conforme atesta o protocolo número 886 de 2020, datado de 15/4 de 2020. Terceiro, como é sabido, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um pré-orçamento dos municípios, pois é a partir desta que será elaborado o projeto de orçamento anual do município, sendo dado ao Poder Legislativo a oportunidade de participar mais efetivamente nas decisões que precedem a elaboração do orçamento, através da discussão do projeto da LDO, assim como os munícipes, através da audiência pública, que devem ser realizada a fim de serem apresentados e discutidas as metas que integram o projeto, a LDO. É um importante instrumento orçamentário, pois se trata de um elo entre o PPA e o orçamento anual, o qual direciona o processo de investimento e manutenção dos serviços públicos. E em razão desta importância, que o parágrafo único do inciso 1 do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal assegura a participação popular através da realização de audiências públicas, as quais devem ser elaboradas durante o processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no que concerne a obrigação da realização da audiência pública para apresentação e discussão do projeto da LDO. Esta fora efetuada em forma adaptada para este ano em razão da pandemia e ocorreu na data de 25 de maio do corrente ano, onde a população teve acesso por outros meios de informações e comunicação, conforme edital em anexo, o qual fora publicado em redes sociais e órgãos oficiais e a sessão transmitida e arquivada neste poder. Quarto, cabe ressaltar que, na forma do artigo 7º do projeto, o Poder Legislativo deve, até 31 de julho do presente exercício,
encaminhar a proposta orçamentária da Câmara ao Poder Executivo, limitada a 7% da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e 158 e 159 da Constituição Federal, para fins de inclusão no orçamento geral do município. Outro sim, até a data limite de 15 de julho do corrente exercício, o Departamento Jurídico do município deve encaminhar a este legislativo relação aos débitos decorrentes dos precatórios judiciários a serem incluídos na proposta da Lei do Orçamento Anual, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição Federal. Tem-se ainda que o Poder Executivo respeitou a previsão do orçamento impositivo, conforme previsto junto ao artigo 52. Seus parágrafos e incisos constantes do presente projeto de lei. Quinto, no que concerne à comissão responsáveis em proferir parecer nos termos de que dispõe o nosso regimento interno em seu artigo 56, cabe a manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização desta Casa de Leis. Por fim, temos que a votação do presente projeto deverá ser efetuada nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei Orgânica Municipal, ou seja, deverão ser tomadas por maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos vereadores. Ante o exposto, manifesta-se pela viabilidade técnica desta proposição. Nesses termos é o parecer, Cruz Machado, 29 de junho de 2020, e Lisângela Marlisa Cheski, assessora jurídica do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Passo ao projeto para análise das comissões competentes desta Casa de Leis, que dentro dos prazos regimentais devem apresentar seus pareceres. Projeto de Lei 1788/2020, de autoria do Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Projeto de Lei 1788/2020. Data 22 de junho de 2020. Súmula. Dispõe sobre a abertura de créditos adicional especial e contém outras providências. Artigo 1º. Em conformidade com o disposto no artigo 42 da Lei 4.320, 17 de março de 64, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o orçamento vigente um crédito adicional especial, no valor de R$ 170 mil, para a suplementação das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária, Equipamentos e Material Permanente, R$ 170 mil, total R$ 170 mil. O artigo 2º, para dar cobertura ao crédito aberto pelo artigo anterior na forma do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, será considerado como recursos e excesso de arrecadação verificado por fonte de receita. Artigo 3º. As alterações constantes desta lei passam a constar na Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, 22 de junho de 2020. Euclides Paza, Prefeito Municipal. Parecer contábil 228/2020. Em atenção à solicitação do senhor Euclides Paza, Prefeito Municipal, para a comissão do parecer contábil, indicação de fonte de recursos referente ao projeto de lei número
1788-2020, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. Os créditos suplementados destinam-se a dotações para a Secretaria de Saúde, referente a recursos transferidos pelo Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, referente à atenção primária, transporte sanitário. Certifico que há recursos orçamentários para abertura de crédito adicional, especial no valor de R$ 170 mil, em conformidade com o artigo 43, inciso 1º da Lei Federal 4.320 e de 64, referente a excesso de arrecadação verificado para rúbrica abaixo discriminada. Rúbrica. Em atenção primária, transporte sanitário. Fonte. 1371, atenção primária, transporte sanitário, FMS. Valor transferido ao município, R$ 170 mil. Cruz Machado, 22 de junho de 2020. Jefferson Mazer, contador. Parecer jurídico 303/2020. Primeiro relatório. Foi encaminhado a este departamento jurídico o projeto de lei 1788/2020, da autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, o qual dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$ 170 mil para fins de suplementação. Segundo a análise, a Lei Federal 4.327 de março de 64 dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro em seu artigo 43, parágrafo 1º, aduz que, primeiro, considerando-se recursos para fins deste artigo, desde que não comprometidos. Primeiro, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. Segundo, os provenientes de excesso de arrecadação. Terceiro, resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, de créditos adicionais autorizados em lei. Quarto, o produto de operações de crédito autorizado em forma que juridicamente possibilite Poder Executivo realizá-lo. O projeto em comento indicou como recursos financeiros o valor de R$ 170 mil, providente de excesso de arrecadação. O artigo 42 da Lei Federal 4.320/64 dispõe que os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei, abertos por decreto executivo. Portanto, para a consecução da operação em exame, a lei impõe a existência da autorização legislativa, expedição de decreto emanado do Poder Executivo. Terceiro, conclusão. Ante exposto, após examinados os pontos do projeto de lei em comento, não há óbice à aprovação do mesmo. Concluindo que, do ponto de vista jurídico, até um presente momento, a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer, salvo o melhor juízo, Cruz Machado, 23 de junho de 2020. Suzana Conan, Procuradora Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis, para análise e emissão de parecer. Projeto de lei 1789/2020, de autoria do Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Ofício 194/2020, Cruz Machado, 25 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor Ezequiel Jungues de Camargo, presidente da Câmara de Vereadores, Cruz Machado, Paraná. Submetemos a apreciação e votação desta magna
Casa Legislativa o projeto de lei 1779/2020 com a seguinte emenda. Dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, X-Vale, e da outras providências. Atenciosamente, Euclides Paz, prefeito municipal. Projeto de lei 1789/2020, data 25/6/2020. Emenda. Dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, X-Vale, e das outras providências. Euclides Paz, prefeito municipal de Cruz Machado, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais inculpidas na lei orgânica do município, submete à apreciação da Igreja, Câmara de Vereadores, o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica ratificada a primeira alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, X-Vale, após a aprovação da ata número 02/2020 da Assembleia Geral, nos termos da Lei 11.707/2005, convertendo-se em contrato em consórcio público nos exatos termos do protocolo anexo, o qual é a parte indissociável do presente. Artigo 2º. O Poder Executivo fica autorizado ainda a contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, X-Vale, para a prestação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, para todos os fins financeiros orçamentários, e incluir vigente lei orçamentária os créditos adicionais suficientes para adimplir os cargos previstos, obrigando-se ao pagamento do valor correspondente à sua participação inicial e demais despesas assumidas por adesão e de responsabilidade pela inadimplência dos demais municípios, integrantes do consórcio. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor e na data da sua publicação revogadas disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal, Cruz Machado, 25 de junho de 2020. Euclides Paz, prefeito municipal. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, este projeto de lei que ora segue a apreciação dessa Casa Legislativa, trata-se do projeto que visa implantação no município de Cruz Machado no programa SAMU, Serviço de Atendimento Médico na Urgência, através da criação de licitação para permissão da atuação do serviço de resgate, transferência hospitalar e urgência e emergência, ressaltando que a criação do SAMU regional é de necessidade de muitos anos. Hoje o município carece de um serviço de resgate, um foco nos primeiros socorros, ainda no ambiente das ocorrências, com equipe devidamente treinada, formada por motorista, socorrista, técnico em enfermagem, socorrista e, por consequência da gravidade da ocorrência, o correto destino do paciente aos hospitais de referência através de central de vagas do Estado do Paraná. Isso trará muita agilidade ao atendimento dos munícipes, bem como possível economia de encaminhamento aos hospitais, uma vez que serão pré-estabelecidos pelo SUS. Informo também que a rede do SAMU será composta por todos os municípios da região, da Ansulpar, e o sistema de regularização 192 será efetuado no município de Curitiba. A gestão dos recursos para a manutenção do SAMU tripartite, envolvendo as 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal. Os recursos oriundos para a manutenção serão divididos em 3 etapas. Os recursos serão repassados aos municípios com a
e que acrescentarão sua parte e farão repasse ao X-Vale e ao consórcio de saúde do Vale do Iguaçu, ao qual ficará incumbido de fazer a gestão de toda a rede do SAMU, dos municípios da Ansulpar, como a contratação de pessoal, controles administrativo geral. Na certeza do apoio da Vossa Senhoria em favor dos interesses comuns, desde já agradecemos, renovando nossa estima e apreço. Atenciosamente, Euclides Paza, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico 320 de 2020. Relatório. Foi encaminhado a esse Departamento Jurídico o projeto de lei de autoria do Executivo Municipal de Cruz Machado, o qual dispõe sobre a ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, X-Vale. O artigo 1º. O projeto trata-se da ratificação da primeira alteração do protocolo de intenções de finalidade convertê-lo em contrato de consórcio público. Do mesmo modo, na forma do artigo 2º, o projeto de lei tem como objeto autoriza o Poder Executivo contratar com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, X-Vale, para implantar serviço de atendimento médico e de urgência, SAMU, no município de Cruz Machado. Aos fins financeiros, o município obriga-se a pagamentos no valor correspondente à sua participação inicial, demais despesas assumidas por adesão. O relatório passa a opinar. Análise. Trata-se de um mecanismo de cooperação intergovernamental que visa colaboração dos governos, que, presente caso, refere-se a um consórcio público entre municípios da região. O Consórcio Intermunicipal de Saúde é uma importante ferramenta para o sistema de saúde, através da qual é possível melhorar a qualidade da assistência oferecida no nível básico de atenção, bem como para contribuir na viabilização da implantação de estruturas que sustentam serviços de saúde mais complexos, capazes de atender aos 3 níveis de atenção da saúde. O autor, Eli Lopes Mireles, 2016, os conceita como consórcios públicos são pessoa de direito público quando a associação pública ou de direito privado decorrente de contratos firmados entre entes federados após autorizar legislativa de cada um para a gestão associada de serviços públicos e objetivos de interesse comum dos consorciados. A Constituição Federal, no artigo 241, dispõe estados disciplinará por meio de lei consórcios públicos entre os entes e o que o compõem, e a normalização infraconstitucional surgiu no ano de 2005, com a Lei 11.107, editada pela União, a qual possui caráter geral, aplicando-se tanto essa como aos estados e municípios. A Lei Federal 11.107 de 2005 apresenta alguns passos que devem ser seguidos para concretizar o contrato de consórcio público. O primeiro deles é a elaboração do protocolo e intenções, o qual deve ser confirmado por meio de lei de cada município, que depois de aprovado, teremos o contrato de consórcio público. Conclusão. Ante exposto, após examinados os pontos do projeto, a lei em comento, não há óbice à aprovação. Do mesmo, concluindo-se que o ponto de vista jurídico, até o presente momento, a propositura é legal e está apta para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. Ao parecer, salvo o melhor juízo. Cruz Machado, 25 de junho de 2020. Suzana Leia Conel, Procuradora Municipal.
Parecer contábil 234/2020. Em atenção à solicitação do senhor Euclides Paza, prefeito municipal, para a emissão do parecer contábil. Indicação de fonte de recurso referente ao projeto de lei número 1789/2020, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções do consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Iguaçu. Autoriza a prestação de serviço atendimento móvel da urgência SAMU. O município de Cruz Machado faz parte do consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Iguaçu, CISVALE. Os recursos para a transferência do CISVALE estão previstos no PPA e LDO e a LOA, em vigência em ação projeto atividade 2056, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, relação de despesas anexo. Foi concluído no orçamento vigente por intermédio de emendas individuais, projeto atividade 1112, implantação, construção SAMU, emendas individuais e projetos atividades 2085. Relação despesa anexos. Certifico que há recursos previstos no PPA, LDO e a LOA para execução das referidas despesas, até o limite dos valores constantes das referidas ações, projetos, atividades, relações de despesas em anexo. Cruz Machado, 25 de junho de 2020. Jefferson Mazur, contador. O projeto está em primeira discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto de lei para análise da assessoria jurídica e para as comissões competentes desta Casa de Leis. Para análise e emissão de parecer. Declaro nesse momento a palavra livre. Solicito que os vereadores utilizem a tribuna para manifestações. Começamos com o vereador Márcio Fachineski. Uma boa noite a todos que nos assistem através da internet, né? Eu queria só me manifestar sobre o meu voto contrário aqui, que votei contrário, diminuir 2 cadeiras, porque a vez passada, se fosse 2 a menos, eu já não estaria aqui. E como o presidente falou, 2 vereadores custa o valor de uma patrola, mais ou menos. E, através de mim, fazendo campanha para o deputado Toninho Vancher, nós conseguimos uma patrola, conseguimos 2 ônibus, conseguimos dinheiro para recuperação de estrada, mais de 300 mil, conseguimos 850 mil para asfalto, só que foi perdido por falta de negativa da prefeitura. Conseguimos mais uma draga nova, no valor de 380 mil, que veio também através de deputados, que nós temos que correr atrás, né, que o vereador está para isso, né, correr atrás de recursos para o município. Também veio ambulância, veio carro para agricultura, onde o Marino hoje usa ainda uma Saveiro, que veio lá através do deputado. Isso é toda emenda que o vereador corre atrás. Então, eu estou me manifestando por causa disso. Sou contrário, porque se o vereador correr atrás de recurso, ele se paga. Porque 500 mil o cara consegue através de emendas para o município. Então, por isso que eu fui contrário. É isso, meu muito obrigado. Vereador Zeno. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu também digo assim que fui contrário a diminuir 2 cadeiras aqui nesta Casa de Leis, porque, igual diz o meu amigo vereador Márcio, se for um vereador atuante no município, ele traz muito mais recurso do que ele gasta aqui no município. Vejam, sim, que tem outras maneiras
e as quais eu já vinha brigando desde o mandato passado e também nessa administração, que seria o gasto com o combustível, onde o município hoje, só no mês, reduziria o dobro do valor de um vereador nos 4 anos de mandato. Então, tem outros meios no município que poderiam estar economizando muito mais do que essas 2 cadeiras, mas vejam sim que não se faz muita questão de estar fazendo isso. Também queria agradecer ao deputado Ussim Bacri por ter colocado o projeto na Assembleia Legislativa do Paraná, aonde considerou Cruz Machado como capital da erva mate assombreada. Queria agradecer aqueles agricultores que lá no passado plantaram a erva mate e hoje Cruz Machado se tornou a capital da erva mate assombreada graças a esses agricultores. Sabemos que esses agricultores fizeram a sua parte, tanto que o município deixou de fazer a parte do município, onde o município não consegue nem fornecer estradas boas para os agricultores poder estar transportando essa erva mate que hoje eles produzem. Lá no passado se tinha um centro de produção onde se produzia a muda de erva mate num valor de baixo custo para aqueles agricultores que não tinham condições de comprar uma muda, porque é um valor alto, e aonde o município fornecia, e esses agricultores plantaram essa erva, graças àquele tempo passado que o município investiu nisso. Hoje o município não faz mais nada, e vemos aí que todo o recurso que vem para o município está indo para pagar a folha, vem recurso do Convide, vai para o pagamento da folha, como estava hoje a Noeli e o prefeito, onde deixou bem claro que todos os recursos que o município está adquirindo vai só para o pagamento da folha. Então, é um município que estará só administrando a folha de pagamento. Isso a gente fica entristecido, porque vemos que o município não está andando, vemos um setor de obras onde se envergonha de ver uma administração com setor de obras com tanta máquina nova e as estradas em péssimas condições. Mas digam sim para a população que é um ano eleitoral, pessoas que estavam nesse setor estarão concorrendo na política, e digo à população que analisem que essa pessoa já mostrou o trabalho que poderia apresentar no município, e eu acho que deixou a desejar nesse setor. Então vejam sim que a população poderá estar analisando isso e fazendo uma boa escolha para que a próxima administração não seja desta maneira. Também hoje estivemos aí o presidente do sindicato e a doutora Suzana, aonde está este projeto aí na Casa de Leis para revogar aquela lei dos 8% aos funcionários, mas é um erro que aconteceu em 2006, um projeto que veio para esta Casa de Leis, e aonde eu acho que naquela época nem se lia projeto, porque foi aprovado de uma maneira errada, e hoje vem complicando a situação do município. E daí estavam aí para explicar
e pedir para que nós vote revogando essa lei. Mas digo que vai ser uma situação difícil, porque sabemos que é um ano eleitoral, e onde está se jogando, eu digo assim, essa batata quente na nossa mão, para que nós aprove e revogue essa lei. Então, peço ao presidente que segure esse projeto um pouco mais, discuta com os demais funcionários e administração, para que mais tarde possa ser bem analisado e nós possa estar vendo isso. Era isso, meu muito obrigado. Vereador Edson. Boa noite a todos mais uma vez. Eu também queria me manifestar frente a esse projeto da revogação da lei do ano de 2006, que falava sobre esse reajuste ou sobre essa inclusão dos 8% do Fundo de Garantia no salário dos funcionários, que agora está tendo um outro entendimento, né, na Justiça, que deverá ser um reajuste mensal ou deverá ser um 8% em cima do base do salário do funcionário, ser repassado todo mês ao funcionário. E eu percebi hoje aqui nas discussões que não tem uma clareza ainda sobre essa situação, não tem um posicionamento. Até porque teve vários questionamentos de todos os vereadores referentes a isso, como aconteceu, por que só agora está estourando isso, por que só agora os juízes tiveram esse entendimento, e vai ser uma discussão ampla, vai ter vários apontamentos, vai ter os dois lados, né? O pessoal que entrou no concurso até o ano de 2006 vai ter esse direito, quem entrou no concurso após 2006, né, 2007 para cá, não vai ter mais esse direito. A gente brigou aqui várias vezes com o prefeito e a atual administração de maneira geral, né, sobre a questão da reposição da inflacionária dos funcionários. A gente não teve aí no ano nós tivemos em 2017 a reposição da inflação e 1% além, né, da inflação, a mais no caso. 2018 não tivemos nada. No passado a gente teve uma discussão aqui no início do ano, foi dado um percentual, em setembro era para ter uma discussão que seria completado esse percentual, não teve. Aí agora, em virtude da pandemia, não vai ter também, e isso está amparado, né, por lei. Igual o pagamento dos precatórios também, o município está meio amenizando essa situação, não vai precisar pagar, mas é um projeto que faz com que a gente reflita e tenha que pensar nos dois lados, né. De uma maneira, isso não ficou exatamente explicado, né, porque a gente queria que tivesse essa explicação para ela ficar gravada aqui, mas não teve esse apontamento ainda pelo lado deles, se isso realmente é prejudicial, né? Todos entendem que esse reajuste ou esse adicional de 8% que será pago a todo mês, tem esse entendimento também, que seria, um exemplo, um funcionário que ganha R$2.000, ele vai ter um aumento de R$160. E R$160 seria considerado, nesse momento agora, aqueles 8% que foram pagos lá no ano de 2006, se não me engano, em maio foi comentado aqui. Então, uma situação bem complicada, é bastante polêmico, mas é um projeto que uma hora ou outra ele vai acabar tendo que tramitar aqui na Casa de Leis. Eu só espero que eles tenham um posicionamento definido quando esse projeto vir para cá, porque fica essa situação. Lógico que nós vamos ser os responsáveis, né? Os vereadores podem estar cientes que, aprovando ou reprovando, os vereadores vão ser responsáveis por essa situação de estar tirando esse direito dos que entraram na prefeitura a trabalhar antes do ano de 2006, né? E daí também acabando prejudicar, né? Porque os outros não vão mais poder ter aumentos que entraram a partir do ano de 2007 no município. Então, só para deixar esse comentário e dizer que esse projeto ainda vai ser discutido por várias vezes. Seria isso. Obrigado. Boa noite.
Vereador Matheus Olszewski. Boa noite, senhores vereadores e o pessoal que nos assiste de casa. Queria só falar um pouco sobre o projeto da Câmara, que hoje foi para votação. Eu fui favorável, na verdade, já fui 2 vezes no mandato de 2009 a 2012, onde também tinha um projeto para reduzir de 11 para 9, eu também era favorável. Nem aquela vez não foi aprovado nem hoje, mas eu respeito a decisão de cada vereador, porque por isso que tem vereadores para decidir, cada um com sua opinião, e onde precisava 2/3 dos votos para ser aprovado, onde não obteve, mas eu respeito a decisão de cada um, por isso que tem vários vereadores, cada um com a sua opinião. Então, a gente pensou numa economia no município, porque, que nem diz o vereador Camargo, a gente tem que começar o exemplo de si, começar o exemplo de casa. Mas cada um tem uma maneira de pensar. Porque eu acho que se o legislativo economizasse, o executivo também tem que fazer a parte dele. Todo mundo fazendo a parte dele, as coisas andam diferente. Porque não adianta a gente só esperar, só exigir, só cobrar, mas a gente não mostrar a sua parte, a parte de casa. Mas eu respeito a decisão de cada um. E também queria falar para o secretário de Obras que continue arrumando as vias públicas, que olha, tem lugares, eu andei no município, está quase intransitável, e com o inverno, agora os dias de chuva, está muito difícil. Então, que nem eu falei já a vez passada, até vergonhoso falar de novo, fazer um tapa-buraco, então já ajuda bastante. Por exemplo, a quinta vicinal foi feito, ficou muito boa, não tenho o que se queixar. Mas tem outras vicinais, tem todas as estradas do município, tem vários lugares, para o lado do Santana, para frente, ali aquela estrada que vai para o Gavazone, está ruim, muito ruim aquela estrada. E é uma via pública, uma via mestre. Então, a principal teria que ser visto, patrolado, colocado um cascalho, rolo, para melhorar, porque saía das vicinais, pegava... A principal era mais fácil, mas está difícil. Hoje até ali com o prefeito e a Noeli estavam falando que tem pouco dinheiro já agora, acho que daqui uns dias vai entrar mais um projeto para ter recursos para trabalhar um pouco nessa área, mas que eles utilizassem esse dinheiro mesmo para compra de combustível, arrumar máquinas, que falou que não tem dinheiro para arrumar caminhão, patrola, então que utilize esse dinheiro, essa verba, que nos próximos dias provavelmente vamos estar aprovando, para que arrumem-se as estradas. Era isso, meu muito obrigado. Vereador Ezequiel Ortiz. Boa noite a todos. Então, queria agradecer os amigos aqui presentes, agradecer as pessoas que assistem a reunião em casa. Então, esses últimos dias, está aparecendo bastante projetos polêmicos aqui, né? Um é esse da redução das cadeiras, né? Onde eu era favorável, devido a ver a manifestação dos povos, né? Pedindo, né? Que fosse reduzido. Então, a gente foi eleito aqui. E então a gente sempre também acaba vendo a vontade da maioria e acaba votando dessa forma. Mas também entendo quem votou contrário, né? Porque, como diz o vereador Fachineski, existe 2 entendimentos na política, né? Então a gente espera também que o povo participe mais da política para poder entender melhor, né?
como que funciona a política. Tem os dois lados, né? Tem a parte da economia, né? Onde um vereador custaria para o município 200 mil, né? Mas tem a parte política, quando é bem trabalhado em cima, que um vereador consegue trazer, vamos dizer, até 1 milhão para o município. Então, tem os dois entendimentos, né? A gente foi favorável à redução devido à manifestação do povo, mas entende os votos ao contrário devido a outros pensamentos também. Então, a gente pede a participação do povo sempre na política e saber realmente entender como que funciona, porque não adianta também só você eleger, né, o político, eleger seu candidato a vereador e depois não ter mais apoio. Então, a política precisa de todo mundo, precisa do vereador aqui, precisa do prefeito trabalhando e precisa do povo acompanhando, né, e entender até que ponto, né, cada um pode fazer, né, porque a gente está aqui, mas às vezes a gente não tem superpoderes, né, a gente tem, né, determinada força, mas sem dúvida o povo apoiando o vereador fica muito mais fácil. Então, daqui a uns dias vai ter um outro projeto aí, talvez mais polêmicos ainda, mas a gente como vereador vai ter que votar de uma forma que seja bom para o município. Nem sempre vai votar para agradar algumas pessoas, né? Então, a gente está discutindo esse projeto que seria esse aumento de 8%, né? Ainda não entrou em discussão, mas provavelmente por esses dias acho que o presidente vai acabar apoiando em votação. E a gente vai ter que decidir, a gente sempre vai decidir o que é melhor para o município, nunca vai decidir para agradar algumas pessoas. Então, a gente espera que todas as coisas, antes de comentar, antes de falar, às vezes, a pessoa tentar entender realmente a forma que funciona. Então, era isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereador Luiz da Maia. Boa noite a todos. Bem, a população pôde acompanhar hoje a posição de todos os vereadores perante o meu projeto para a redução das cadeiras. Tanto falamos e cobramos por mudança, eu acho que a iniciativa deveria, sim, partir daqui, de nós, dessa casa. Eu acho que esse projeto, com a aprovação desse projeto, possivelmente ficaria, né, mais difícil uma reeleição dos nobres pares. E eu entendo a posição de todos, cada um tem sua maneira de pensar, né? Só falo à população que a minha parte a gente está fazendo, mas temos que ver bem certo a posição de cada um dos nossos colegas aqui. Boa noite, muito obrigado. Bom, pessoal, então só complementando o que foi falado por alguns vereadores, felizmente vivemos uma democracia, né? Quero deixar bem claro a população, e os vereadores já sabem do meu posicionamento, desde o começo foi assim. Em momento algum eu induzi voto favorável ao contrário ao projeto, apenas tive o meu ponto de vista e a minha opinião, que nem diz o vereador, alguns vereadores, ouvindo parte da população. O projeto ele ficou dividido já desde o começo dentro dessa casa, e a gente percebeu isso também com relação à população. Nem toda a população era favorável ao projeto, então talvez esse é o motivo da divisão aqui. Tivemos a maioria dos votos, tivemos 6 votos favoráveis, mas precisávamos de 8 votos, então por esse motivo o projeto não foi aprovado. Fizemos a nossa parte, que nem diz o vereador da Maia. Ninguém é obrigado a concordar com a opinião de ninguém, mas na situação que nós vivemos, nós temos que concordar, temos que respeitar a opinião de todos, porque isso faz parte da democracia.
eu acredito que a população vai entender as justificativas e a posição de cada um. Não sou eu que vou ficar aqui julgando ou impondo o que os vereadores têm que votar ou o que eles não têm que votar. Cada um é livre, isso faz parte do jogo democrático. E com relação ao outro projeto, que foi citado também por alguns vereadores, que é esse projeto que também vai ser polêmico, nem diz o vereador Zico Ortiz, mas eu quero deixar bem claro aos vereadores e à população o seguinte: independente de ser período eleitoral, se o presidente do sindicato chegar no entendimento com os funcionários, o prefeito, a assessoria jurídica do município, o projeto vai para votação. Porque se nós for pensar em política, gente, porque é período eleitoral, não vamos pôr um projeto para votar, daí não. Eu acho que o nosso objetivo é outro. Então, se nós chegar todos os vereadores, o prefeito, presidente do sindicato, servidores, que o projeto é bom para o município, seja período eleitoral, não vamos pôr o projeto para votar. Aí cada vereador vai opinar pelo seu voto, pela sua posição. A mesma coisa que aconteceu hoje aqui. Porque se nós ficar pensando em período eleitoral, daí de repente nós estamos evitando de ajudar o município. Porque eu já vi aqui muitos comentários de vários vereadores da população que o município hoje está com mais de 10 milhões de precatórias. E nós sabemos que um dos motivos das precatórias é essa lei. Então, se chegar a um consenso que essa lei, se nós revogar essa lei, vai ajudar futuramente o município, eu não vejo motivo de não apoiar o projeto a votar. Agora, se nós achar que é simplesmente para prejudicar os servidores, é lógico, né, não vamos ponhar para votar, e se ponhar para votar, com certeza não vai ser aprovado. Então, eu acho que é assim que nós temos que pensar. Nós não podemos pensar em política agora. Se eu votar favorável, eu perco os votos. Se eu votar contra, eu perco os votos. Daí está claro que o posicionamento é outro. E não é assim que nós devemos pensar. Então fica aqui o meu esclarecimento com relação aos dois projetos. Nada mais a tratar, declaro encerrada a sessão, convidando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 6 de julho de 2020. Boa noite a todos.